Continuando nosso comentário no livro do profeta Ezequiel, né? Nós estamos estudando sobre o tema as abominações do templo. E foi escolhido, né, o texto bíblico que foi escolhido para a nossa meditação, está no livro de Ezequiel. Pois bem, os 70 anciões, porque nós estamos estudando, porque como não foi possível fazer um vídeo só, então nós dividimos esse estudo bíblico em 2 vídeos e estamos estudando, baseado no livro do profeta Ezequiel, estamos estudando a terceira lição Estamos estudando a terceira lição desse tema aqui, a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Você que acabou de chegar, né? Inclusive, esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Já estudamos sobre, já falamos sobre a introdução, que o livro de Ezequiel tem também tem a sua parte literária, tem a sua parte histórica, mas tem a sua parte também, dentro da sua, tem a sua parte também apocalíptica, relacionada a profecias do futuro. E aqui nós estamos estudando sobre o momento em que Ezequiel estava no cativeiro babilônico e Deus o transportou em visões, né? Ezequiel continuou ali em Babilônia, mas Deus abriu seus olhos espirituais, deu visões espirituais para Ezequiel e ele viu a situação em que se encontravam os líderes judeus ali em Jerusalém. Os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote e assim por diante. Nós paramos aqui, nós vamos dar prosseguimento aqui no segundo ponto, né, sobre as abominações, parte 1. Nós já comentamos sobre a imagem de ciúme, o culto aos animais e aos répteis. Agora nós vamos comentar sobre os 70 anciões. Quem eram os 70 anciões? O ancião em hebraico, Jaqué, literalmente é idoso, e em grego, presbítero, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipe e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. Uma referência, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Zafã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Zafã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Zafã do escrivão. Se isso pode ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Então o profeta Ezequiel, nessa visão, lembrando, irmãos, que o profeta Ezequiel estava exilado em Babilônia, porque Deus havia falado através do profeta Jeremias que se o reino do sul não se entregasse ao reino de Babilônia, visto que a princípio eles não queriam se render a Deus, se tornar obedientes a Deus, Deus então falou através do profeta que eles deveriam se entregar a Babilônia. Só que a princípio eles não queriam se entregar. Todos os líderes que eram colocados ali se tornaram rebeldes contra Deus e se rebelaram também contra os impérios, porque os impérios venceram Jerusalém e eles colocavam o que eles queriam para reinar em Jerusalém na época de Jeremias. Mas esses reis deveriam prestar contas ou prestar relatórios à Babilônia. E em várias oportunidades esses reis foram rebeldes. E Deus falou através de Jeremias que eles deveriam se entregar, não poderia, né, o correto não era se rebelar, eles deveriam se entregar à Babilônia. Mas eles não fizeram como Deus orientou, e veio o cativeiro, e o cativeiro durou 70 anos, e
Deus continuou falando, usando Jeremias em Judá, porque a deportação, eles foram levados como prisioneiros em 3 oportunidades, e Ezequiel estava ali em Babilônia sendo usado pelo Senhor. E Deus mostrou para Ezequiel, antes da destruição do templo, antes da destruição das muralhas ali de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, Deus mostrou para Ezequiel como estava a situação dos líderes religiosos que haviam ficado em Jerusalém. E diz a Bíblia, né, que eles adoravam a lua, eles adoravam o sol, eles adoravam Baal, eles adoravam a imagem de ciúme, eles adoravam imagem de escultura de animais que eram feitas, desenhos, imagens que eram feitas nas paredes, eles adoravam. Como eles se tornaram cegos espiritualmente. Aquele povo que outrora estava na luz, e outrora adoravam o Senhor, mas infelizmente eles se desviaram da verdade. Então, terrível coisa quando nos desviamos da verdade. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus. Infelizmente, no mundo, acredita-se, existe uma filosofia que diz que todos os caminhos levam a Deus. Podem levar a Deus no que diz respeito a prestar contas com Deus no dia do juízo final, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, sobre os livros que serão abertos no dia do juízo final, e abriu-se o livro da vida. Todos os caminhos podem levar a Deus, levando por essa linha de raciocínio, mas nem todos os caminhos levam a Deus no que diz respeito à salvação. Então, no mundo, existe uma crença, né? Um pensamento. Vou tomar uma água aqui. Existe um pensamento errado, que não é verdadeiro. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. É errado pensar e crer dessa maneira. O caminho é Jesus. Então, os líderes, Ezequiel viu ali 70 líderes da nação de Israel, 70 líderes comunitários, em pecado diante de Deus. Esses líderes, anciões, pessoas idosas, pessoas que tinham a responsabilidade de educar o povo no caminho certo, foram os primeiros a se corromperem. E que Deus tenha misericórdia também da nossa geração. E que eu e você, que conhece a palavra de Deus, possa ser luz, possa ser exemplo para outras pessoas também conhecerem essa verdade que liberta. Entre os 70 anciões, tem uma referência aqui, é um indivíduo chamado Jazanias. Não se sabe exatamente quem é ele, mas imagina-se que era alguém que de uma certa forma conhecia a lei de Deus, mas que com o passar do tempo se desviou, abandonou a lei de Deus e passou a se tornar um adorador de Baal. Como nos dias de hoje, né? Muitas pessoas que estão no mundo estão como ovelhas desgarradas. Quantos que nasceram no lar cristão? Quantos que conheceram a Bíblia Sagrada, frequentavam a escola dominical, o culto de ensinamento, o culto das irmãs, o culto da mocidade? Quantos que já participaram de caravanas, de festas? Quantos que já foram abençoados pelo Senhor? Mas infelizmente foram vencidos pelo pecado, pelo desejo da carne, foram vencidos pelo mundo, foram vencidos pelo diabo. Mas Deus continua batendo na porta do coração dessa pessoa. Deus falou para a igreja de Laodiceia, está registrado em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 19, 20 e 21. Deus falou para os crentes da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade ali do tempo dos apóstolos. E Deus falou, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele. Então, Deus continua batendo na porta. Deus continua dando oportunidade para várias pessoas que, como Jazanias, né? Que, segundo o comentarista, tudo nos leva aqui, que era uma ovelha desgarrada. Você que está me ouvindo, como está a sua vida perante Deus?
Você se considera uma ovelha que faz parte do aprisco de Jesus, porque Jesus é o nosso sumo pastor. Porque tem o pastor ser humano, que está ali cuidando das ovelhas de Cristo, as ovelhas é de Cristo. O pastor é um ser humano, guiado por Deus, usado por Deus. Mas acima do pastor existe o nosso sumo pastor, que é Jesus. E você acredita que você tem sido, que você tem feito parte dessa família de Jesus e, sobretudo, você se considera, a sua vida espiritual está em comunhão com Deus, perante Deus está bem, ao ponto de você acreditar, eu faço parte do rebanho do Senhor, porque existe um só rebanho, eu sou ovelha. Mas por outro lado, porventura você está se sentindo assim como uma espécie de ovelha desgarrada fora do aprisco. Jesus te chama nesse dia. Jesus te chama nesse dia. Lá no céu não vai entrar mercenários, não vai entrar cães, não vai entrar lobos. Essas linguagens literais que eu uso aqui no que diz respeito a animais, isso aqui é uma referência para dizer que não vai entrar pessoas que blasfemam da palavra de Deus. Cães falam daqueles que se apostatam da fé, ou seja, se afastam da fé. Cães falam daqueles que esqueceram do amor de Deus, daqueles que blasfemam do nome de Deus, daqueles que fazem chocarrice dos dons espirituais e assim por diante. Lobos falam daqueles que não têm amor ao rebanho. Você que é a ovelha de Jesus, lembre-se, existe só um pastor, e esse pastor é Jesus. A oportunidade é hoje, hein? Como está a sua vida perante o Senhor? E a palavra, então nós vamos entrar aqui para o terceiro e último ponto, falando ainda sobre as abominações. Sobre as abominações, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Então, os babilônicos, eles adoravam, entre outros deuses, eles adoravam um deus chamado Tamuz, que também era de origem suméria. Eles acreditavam que esse Tamuz era ele que enviava a água, era ele que enviava o sol, era ele que enviava a chuva, é ele que enviava o alimento, era ele que fazia os alimentos crescerem a partir do momento que eram plantados. Então, como nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje, infelizmente, devido a crença errada, devido àquilo que a tradição ensinou, tem pessoas que acreditam que quem envia a chuva é Pedro, simplesmente devido a uma interpretação equivocada do texto bíblico, né? Então, acredita-se que Pedro, na nossa cultura brasileira, muitos acreditam que Pedro é que tem a chave do céu e é Pedro que manda a chuva. Mas não é Pedro que manda a chuva. Quem manda a chuva é o Senhor Jesus. Pedro, em Mateus capítulo 16, a gente vê o diálogo lá entre Jesus e Pedro recebeu a revelação de Deus, e a Bíblia fala que as pessoas traçavam comentários diferentes sobre Cristo, né? Alguns diziam que Cristo era um profeta, outros acreditavam que Jesus poderia ser o Messias, alguns diziam que Jesus poderia ser algum profeta que ressuscitou, ou João Batista que ressuscitou. Aí Jesus então pergunta para os seus discípulos: e para vocês eu sou quem? Aí Pedro recebe uma revelação de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se vira para Pedro e disse: Pedro, essa revelação que você recebeu não foi a carne que te revelou, não foi o homem que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Pois também eu te digo, Pedro, que sobre essa palavra que você proferiu, dizendo que eu sou o Cristo, sobre a sua confissão, edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro que a igreja de Cristo, a igreja que Jesus estava inaugurando, iria ser alicerçada, fundamentada em Jesus,
porque se a igreja tivesse sido alicerçada em Pedro, a igreja já não existiria mais. Quantas religiões nesse mundo criadas e fundadas por seres humanos deixaram de existir, se tornaram simples religião? E hoje, por graça de Deus, o cristianismo que foi criado por Jesus, a igreja que foi criada por Jesus, está aí. Já tentaram acabar com a igreja. No início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos Estevão, que foi o primeiro diácono da igreja primitiva, né? O primeiro mártir da igreja primitiva, a primeira pessoa que morreu por amor a Cristo, porque tentaram parar a igreja, né? No início, acreditava-se que o cristianismo era apenas mais uma espécie de ramo do judaísmo, como existia vários grupos dentro do judaísmo, né? O judaísmo é uma religião, e dentro dessa religião, que era o judaísmo, existiam vários segmentos diferentes, né? Como os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, e surge então o cristianismo. E acreditava-se que o cristianismo era simplesmente mais um grupo que surgiu ali dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Mas pela graça de Deus, era um plano de Deus salvar os judeus e não os judeus. Então, a gente vê ali Estevão, o primeiro mártir, a gente vê Pedro e João sendo presos, a gente vê Silas e Paulo sendo presos, a gente vê que, se a gente for estudar sobre a história dos apóstolos, a gente vai ver que quase 100% dos apóstolos, acredita-se que dos 12 apóstolos, apenas João morreu em avançada idade. João, o profeta do amor, né, o apóstolo do amor, que escreveu o evangelho que leva o nome dele, escreveu as 3 cartas paulinas que levam o nome dele, escreveu o livro de Apocalipse. Acredita-se que ele tenha sido o único que morreu em avançada idade, de velhice. E os outros apóstolos morreram porque o diabo queria acabar com a igreja, acabar com o cristianismo. E se você for estudar a história da igreja, você vai ver que grandes homens de Deus que foram levantados pelo Senhor para dar prosseguimento à obra missionária, divulgando a palavra de Deus por várias partes do mundo, muitos foram mortos. Matava-se um crente, nascia 10. Matava-se 10, nascia 100. Porque não era obra de homem, era obra do próprio Espírito de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, né, que chegamos até aqui, a igreja chegou até aqui, porque a igreja escolheu adorar somente ao Senhor Jesus. Porque é o Senhor Jesus que envia a água, é o Senhor Jesus que envia o alimento. E Deus mostrou para o profeta Ezequiel que dentro do templo ali havia várias abominações. Como nos dias de hoje, né, infelizmente, em muitos lugares de adoração a Deus já se tornaram lugares de abominações aos olhos do Senhor. Igrejas que eram igrejas avivadas, santificadas, templos onde os seus líderes anunciavam essa palavra, a palavra de Deus, anunciavam que era necessário ter santidade, mas o tempo passou e infelizmente muitos líderes relaxaram, abriram as portas para o mundo, abriram as portas para a vaidade, abriram as portas para o pecado, se tornaram igrejas abomináveis aos olhos do Senhor. E aqui a gente observa, né, que quando um líder espiritual, a partir do momento que um crente, um homem ou mulher, um servo de Deus entra para o caminho da abominação, começa a aceitar tudo de errado na sua vida espiritual, essa pessoa então perde a comunhão com o Senhor. Essa pessoa então entra para o caminho da abominação, fazendo coisas erradas diante de Deus, e a glória de Deus acaba saindo da vida dessa pessoa. E a palavra de Deus, e o Senhor Jesus, ele nos diz através da sua palavra, né? Não ameis o mundo. Foi o apóstolo João que falou, através do Espírito Santo, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o mundo passa, e as suas concupiscências também, os desejos da carne passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, falando sobre as abominações, né? A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca, ou seja, acreditava-se que Tamuz era um deus que ficava 6 meses morto no submundo no período da seca.
e depois 6 meses, e depois durante 6 meses ele ficava vivo no período da chuva. Ou seja, muita gente era enganado na época do profeta Ezequiel. Acreditava-se que esse Deus Tammuz era um Deus que ficava morto durante 6 meses, depois voltava e ficava ali mais 6 meses, dando chuva para aquele povo, prosperando aquilo que eles plantavam. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos muitas coisas, entre elas que Deus é o único Deus vivo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Moisés, o Deus do povo de Israel, da Bíblia Sagrada, é o único Deus verdadeiro. E nós louvamos a Deus porque nós, igreja, nós herdamos muitas coisas boas da cultura judaica, né? Entre elas, essa crença na existência de um só Deus. Um Deus incriado, ou seja, jamais existiu um tempo sequer que Deus não existisse. Deus sempre existiu. Nós acreditamos em um Deus pessoal. Deus é um Deus que se relaciona com as pessoas. Infelizmente, existe uma crença que diz que muita gente está sendo enganada por essa crença. Se Deus existe, Deus criou esse mundo e não se importa mais com esse mundo, não se importa mais com as pessoas. Deus criou as pessoas e que cada um se vire e faça o que for melhor, faça o que vier na cabeça, porque Deus não está nem aí para o que acontece nesse mundo, porque esse mundo está indo de mal a pior. Meu amigo, minha amiga, se você é mais um daqueles que pensa dessa maneira, eu convido você a raciocinar. Eu convido você a crer, a usar a fé. Entenda, se você é inteligente, existe um Deus que é mais inteligente do que você. Se existe, tente imaginar como as coisas acontecem naturalmente de uma maneira tão perfeita. A existência do sol para iluminar de dia, a existência da lua para iluminar a noite, o dia para nós trabalhar, a noite para a gente descansar, o ar que nós respiramos. Olha, se você for olhar para a natureza, Deus criou os mares, mas Deus colocou um limite ali. Você vai na praia, olha que coisa mais linda, você vai na praia, a onda pode ser grande do jeito que for, mas a onda quando vem ali perto da areia, próximo às casas que ficam próximas, que ficam ali de frente do mar, existe um limite ali onde as águas dos mares não atravessam, é Deus que estabeleceu aquele limite ali. E existem muitos acontecimentos, né, no mundo mostrando, a natureza nos mostra a existência desse Deus. Então Deus não é um Deus impessoal como muitos acreditam, né? Deus é um Deus pessoal, é um Deus que nós enxergamos como Deus, como uma pessoa. Deus é como uma pessoa no que diz respeito a amar. Deus ama, Deus chora, Deus perdoa, Deus quer se relacionar com o ser humano, Deus se comunica com o ser humano. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós acreditamos que um pouco das qualidades de Deus, aspectos da existência de Deus foram implantados no homem. Eu chamo isso de atributos comunicáveis da parte de Deus. Porque existem os atributos incomunicáveis e existem os atributos comunicáveis da parte de Deus. Ou seja, atributos incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus. Como está escrito no livro de Salmos, me parece que é o Salmo 139, né? O salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar. Senhor, tu conheces o meu pensamento. Antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor tudo já sabe. Era o salmista no Salmo 139, testificando a crença dele na existência desse Deus pessoal, desse Deus que possui atributos. Então ali o salmista ele destaca os atributos incomunicáveis de Deus, com atributos que só pertencem ao Senhor. Só Deus é onipresente, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Só Deus é onisciente, a capacidade de estar ciente de todas as coisas. Só Deus é eterno. Como eu disse no princípio, nunca houve tempo que Deus não existisse. Só Deus é um ser infinito. Ou seja, Deus não tem princípio, Deus não tem meio, Deus nem tem fim, Deus é eterno. É nesse Deus que nós acreditamos. E o sofrimento que acontece nesse mundo nunca foi culpa do Senhor. O sofrimento que acontece nesse mundo é em razão do homem ter escolhido pecar. O ser humano escolheu pecar, escolheu desobedecer aos olhos do Senhor. E existe também um conflito entre o bem e o mal, entre o diabo e entre Deus, porque o diabo não quer que você vá para o céu. O diabo saiu do céu, foi expulso do céu, sabe que lá é um lugar lindo, maravilhoso, e como para ele não tem oportunidade mais, não existe mais oportunidade de perdão, mas para você que está me ouvindo, ainda tem oportunidade. Esse céu que o diabo fazia parte, foi expulso de lá, você pode morar lá. E o diabo, por saber disso, ele luta de todas as formas, colocando depressão, angústia, aflição, desejo de suicídios, desejo de homicídio, de adultério, pensamentos pecaminosos na sua mente. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo para tentar te tirar da comunhão com o Senhor. Mas arrependa-se dos seus pecados e se volte para o Senhor nesse dia. Ainda há oportunidade. Vamos prosseguir aqui devido ao tempo, né? Assim era realizada anualmente um ritual de lamento pelas carpinteiras em favor de Tamuz, no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpinteiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é no sexto mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz. Então o profeta Ezequiel, nessa visão que ele teve das abominações dos líderes religiosos ali do Reino do Sul, e também os seus discípulos, né, que haviam deixado de adorar a Deus para adorar a Tamuz, nessa visão Ezequiel viu as chamadas carpinteiras. Quem eram as carpinteiras? As carpideiras, perdão, não era carpinteiras não, eram as carpideiras. As carpideiras eram pranteadoras profissionais. E essas mulheres pranteadoras profissionais elas eram conhecidas como mulheres que eram contratadas para chorar em um velório ou em um culto de adoração a Baal. E elas adoravam a Baal, choravam para que Baal fosse ressuscitado e voltasse então a lhes abençoar. No tempo de Jesus também, existem referências aqui, né? Você pode procurar depois na sua casa, né? Jeremias 9:17, Oséias 9:14, Mateus 9:23, Marcos 5:38, Lucas 8:52, são textos bíblicos que nos falam sobre as carpideiras que eram profissionais, mulheres que eram contratadas para chorar em enterros, no momento ali em que o defunto estava sendo velado. Tudo isso aí fazia parte de um sincretismo religioso, como o comentarista deixa bem claro aqui no seu comentário. Tudo isso aí fazia parte de um culto chamado de sincretismo religioso, onde eles invocavam essa entidade, invocavam os demônios. Naquela época existia cultos onde no ritual de adoração, muitas das vezes as pessoas se embriagavam, ficavam nus, praticavam sexo perante aquele Deus que eles adoravam. Existem casos em que eles sacrificavam até crianças, sacrificavam animais. Tudo isso aí fazia parte do ritual satânico de invocação a Tamuz. E nos dias de hoje a gente sabe também que, infelizmente,
em muitas partes desse mundo, existem pessoas adorando demônios. Alguns sacrificam animais, outros sacrificam galinhas, porque os demônios, eles de alguma forma, na mente desses adoradores, os demônios exigem sangue, exige morte, exige sacrifício. Quantos rituais satânicos existem, né? Onde crianças são sacrificadas, onde invoca-se o sol, a lua, as estrelas, e Deus não está presente ali. Nunca esteve presente ali. O nosso Deus é um Deus santo. Para se chegar a Deus, para adorar a Deus, não precisa você participar de nenhum tipo de ritual desse tipo. Não precisa você oferecer sangue, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. Basta você tão somente arrepender-se do seu coração, arrepender de todo o seu coração. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E creio em Jesus como seu Salvador. E já é o primeiro passo, já é o suficiente. E depois você vai ler na Bíblia, vai conhecendo as doutrinas bíblicas, vai sabendo o que Deus requer de cada um de nós. E esse comentário, esse estudo bíblico, só nessa parte aqui, daria para a gente estar meditando muito sobre rituais de adoração que Deus rejeita e quais são a forma correta de adorar a Deus de verdade. Se tivéssemos tempo, entraríamos nesse estudo, mas acredito que você está entendendo a palavra do Senhor. Se você tem frequentado lugares, se você tem frequentado templos, se você tem buscado solução dos seus problemas em lugares errados, para um bom entendedor, basta uma palavra. Se você tem buscado a Deus em lugares errados e você conhece o Deus verdadeiro e você sabe o que é certo, coloque um freio, volte-se para o Senhor, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele tem a solução para o seu problema. Deus falou através do profeta profeta Elias. O povo estava dividido, sem saber se adorava Baal ou se adorava o Senhor. E Elias então fala para aquele povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então que você siga. Mas se Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus criador dos céus e da terra, que vocês se arrependam dos seus pecados e se volte para o Senhor. E assim eu te digo nesse dia, né? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em dúvida entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro, em cima da janela, como a gente costuma dizer, né? Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos sem saber se você se entrega de corpo e alma e espírito a Cristo, ou se você vai continuar comendo das migalhas desse mundo. Porque o que o mundo tem a oferecer é uma espécie de lavagem. Você já viu falar de porcos? Pois é, eu lembro que na minha infância tinha um moço que criava porcos, né? E os porcos eram alimentados das lavagens, a sobra das comidas dos vizinhos, verduras e assim por diante. Eu lembro que ele sempre pegava um balde, né? E passava na casa dos vizinhos para juntar as lavagens. Então a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos, ele está em dúvida se entrega de corpo e alma a Deus, se serve a Deus e procura comer do melhor dessa terra, o melhor dessa terra que a princípio diz respeito às coisas espirituais, ser cheio do Espírito Santo, batizar nas águas, conhecer a Bíblia Sagrada, participar de retiros espirituais, caravanas, festas de adoração a Deus. Deus pode abençoar você, pode abençoar a sua família também. E isso é comer o melhor dessa terra. Comer lavagem no que diz respeito aqui, e cochear entre dois pensamentos, fala daquela pessoa que está na igreja ou que conhece a palavra de Deus, mas está em dúvida se entrega a Deus ou continua comendo das migalhas desse mundo.
Eu sei que no mundo existem muitos prazeres, existem muitas coisas boas no que diz respeito à satisfação da carne, à satisfação dos olhos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas são caminhos da perdição. Lavagem, quando eu falo de comer lavagem, que os porcos comiam lavagem, estou me referindo também, né, me recordo de tanta coisa que existe nesse mundo, né? Prostituição. Aí no mundo, prostituição quase sempre é visto como algo normal. Adultério quase sempre é visto como um caso normal. Não adulterou, separa e pronto. Mas existe um Deus que está disposto a nos perdoar. E existe um Deus que permite que a gente venha colher aquilo que a gente planta. Volte-se para Deus, venha comer do melhor. Que Jesus te abençoe, Jesus tem o melhor para a sua vida. Os adoradores do sol, aqui nós não vamos entrar nesse comentário, vamos comentar baseado apenas no tema aqui, nos adoradores do sol. Eles também, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virado para o oriente, adorando o sol. Como eu já disse, né, infelizmente, as pessoas, muita gente, por não conhecer a palavra de Deus, tem adorado tanta coisa estranha, né? Tem gente que adora a madeira, tem gente que adora, quando eu digo adorar madeira, adorar árvores. Tem gente que pensa que Deus é tudo, que tudo é Deus. São crenças erradas. Tem pessoas que adoram a lua, adoram o sol, adoram as estrelas, adoram a si mesmo. Tem gente que adora um jogador de futebol, adora um artista, adora um cantor, adora um ator, adora uma atriz. Tem pessoas que adoram as suas roupas, o seu carro, adora a si mesmo. A partir do momento que o homem e a mulher entram por esse caminho de adorar ídolos, ele está dividido, ele está cocheando entre dois pensamentos. No meu coração e no seu coração precisa haver espaço para o único Senhor, o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que se fez carne na pessoa de Jesus. João, ele fala no seu primeiro capítulo, né? Evangelho de João, primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. A Bíblia fala que esses 25 homens que Ezequiel viu ali na sua visão, eles estavam de costas para o templo, adorando ao sol. Nós aprendemos muitas coisas importantes aqui. Aprendemos que nós não devemos virar as nossas costas para o templo. Aprendemos que nós não devemos virar as nossas costas para Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que é ensinado no templo de adoração ao Senhor. Mas devemos estar diante do templo, buscando a presença de Deus, diante de Deus, e adorar somente ao Senhor nosso Deus. Deus, ele abomina a idolatria. Eu já falei aqui no nosso estudo que foi por causa da idolatria também que Israel, ou que o reino do sul foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Eles trocaram o Senhor por objeto. Eles trocaram o Senhor por demônios, e trocaram o Senhor por entidades malignas e pagaram um preço muito caro. 70 anos vivendo no cativeiro babilônico. E depois que saíram de lá, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a própria história, eles não prestam mais cultos, ou se revoltaram, né? Tomaram uma posição e não prestam mais cultos a ídolos. A idolatria, eles foram lavados da idolatria, porque Deus queria tratar com aquele povo, Deus queria tirar de dentro deles o desejo de serem idólatras. E às vezes Deus precisa tratar com nós. Às vezes Deus precisa tratar comigo, às vezes Deus precisa tratar com você, às vezes Deus precisa fazer uma limpeza na sua alma, no seu coração. E Deus tem suas maneiras de tratar com a gente. Às vezes Deus permite uma aflição, às vezes Deus permite um desespero, às vezes Deus permite um momento de solidão, às vezes Deus permite uma doença, às vezes Deus permite uma porta de emprego que se fecha,
a fim de que o homem e a mulher possam acordar, despertar e sentar e raciocinar e ver como é que está a sua vida diante de Deus. Porque às vezes está indo tudo bem, né? Saúde, às vezes o homem tem saúde, tem uma boa família, tem um bom emprego, tem uma boa profissão, tudo está indo bem no que diz respeito a coisas materiais, sonhos se tornaram realidade, mas e a vida espiritual, que é o mais importante? Porque para Deus o mais importante não é o que nós temos, para Deus o mais importante é o que nós somos diante dele. E existem situações em que Deus ele tranca tudo, a fim de que o homem venha ver, analisar como está a sua vida espiritual. Porque tudo nessa vida passa. Jesus fala, o Senhor Jesus contou a história de um homem que havia plantado muito e os galpões, né, os celeiros já estavam lotados de alimento. E ele então sentou, se regozijou, né, se alegrou e disse para si mesmo: alma, descansa, se alegra, se regozija, porque o que eu tenho aqui serve para muitos dias. E Jesus continuou dizendo, ou contando a história, né? E Jesus disse: louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens, para quem será? Então eu faço minhas palavras do Senhor Jesus e também te digo, você tem juntado tesouros na terra? Você tem se preocupado mais com as coisas dessa vida do que com a sua salvação? Isso tudo que você tem conquistado, você já parou para analisar que quando morremos nós não levamos nada? Ah, mas eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Sim, meus parabéns pela sua atitude, pela preocupação com a sua família. Lute, se esforce, conquiste tudo, mas não deixe que nada disso atrapalhe a sua vida espiritual. Jesus falou: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é apenas buscar o reino do céu, buscai o reino de Deus, o reino do céu e a sua justiça. Como nós estamos estudando aqui sobre a justiça de Deus, né? Buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Ore. Entre no seu quarto, no seu aposento, dobre o seu joelho. Se você puder dobrar o joelho, bem-aventurado és tu, porque orar de joelho é sinônimo de humilhação. Porém, isso aí não é mais importante. O mais importante é você se curvar diante de Deus no seu coração. Porque não adianta dobrar o joelho e não se humilhar diante do Senhor. Ore ore dentro do ônibus, indo para o trabalho, ore em pensamento, fale com Deus em pensamento, ore em casa, ore na igreja, mas fale com Deus. Engrandeça a Deus, antes mesmo de você pedir, engrandeça: Senhor, eu reconheço que Tu és o Criador dos céus e da terra. Às vezes o ateu, o cético, o agnóstico, o ignorante, eles procuram tantas coisas para desacreditar na existência de Deus, sendo que basta tão somente abrir o coração e você pode até fazer uma prova com Deus se você quiser, se bem que não existe necessidade, né? Existem inúmeras provas da existência de Deus, mas é entre você e Deus. Se você não tiver dúvida, você pode fazer: Senhor, se o Senhor existe, entra na minha vida, muda meu interior, me faz sentir algo que jamais eu vou sentir. E Deus com certeza vai continuar falando com você e a sua vida vai mudar. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você ainda não é uma nova criatura, é porque você precisa estar em Cristo. Estar em Cristo. Não é estar naquilo que fulano falou, naquilo que Bertano falou, não é aquilo que a tradição me ensinou. Você precisa estar em Cristo. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Sagradas Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É como diz a Sagrada Escritura. Alguns filósofos dizem que Jesus foi apenas um homem bom que passou por essa terra. Outros acreditam que Jesus foi um espírito elevado. Alguns já acreditam que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas.
Outros acreditam que Jesus foi apenas um profeta que passou pelas terras de Jerusalém. Existem outros que, ignorando, né, criticam, dizendo que Jesus foi um falso profeta, que você já segue para uma outra linha de raciocínio. Estou querendo dizer aqui no que diz respeito à interpretação sobre a pessoa de Jesus. Exemplos bons que Jesus deixou. Tem pessoas que acreditam em Jesus segundo a tradição católica, segundo a tradição espírita, segundo determinadas religiões, né? Porque tem religiões que têm os seus líderes. E os seus líderes, por respeito ao cristianismo, né? Por respeito à pessoa de Jesus, enxergam Jesus apenas como mais um profeta, alguém que ensinou coisas boas de como se chegar a Deus. Porém, Deus nos convida nesse dia, e Deus te convida também, meu amigo. Como você tem acreditado em Jesus? Você tem acreditado em Jesus segundo o que as Escrituras dizem, ou segundo aquilo que você pensa, ou segundo aquilo que você aprendeu dos seus pais, ou segundo aquilo que a tradição te ensinou? Mas Jesus nos diz: quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Em outro texto bíblico, Jesus, ele diz, né? Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, elas testificam de mim. E Jesus nos fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer conhecer, você quer ter uma certeza se aquilo que eu estou falando é verdade ou mentira? Leia a Sagrada Escritura. Você quer ter uma certeza se o caminho que você está andando, está trilhando, é o caminho certo, é o caminho que vai te levar para o céu? Leia a Sagrada Escritura. Se você quiser ter uma certeza se realmente o céu é real, leia as Sagradas Escrituras. Porque na Sagrada Escritura existem respostas para todos os nossos dilemas, preocupações, dúvidas. Abrindo parênteses, eu te digo que você vai encontrar coisas que você não vai encontrar respostas aqui. Você vai passar por situações, você vai fazer perguntas que você não vai encontrar respostas aqui. Que tem as suas exceções, né? A palavra de Deus nos diz que, esqueci o nome onde está escrito esse texto bíblico, é no início, não sei se é no livro de Deuteronômio, né? Diz que as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas ocultas são para o Senhor. Então Deus, ele sabe o porquê de não ter revelado isso ou aquilo. Mas na eternidade, nós estaremos eternamente com o Senhor e teremos a oportunidade de assim lançar sobre ele alguma pergunta, né? Como por exemplo, Senhor, por que o Senhor permitiu isso ou permitiu aquilo? Deus poderá te responder. Porque lá no céu nós estaremos conscientes. Lá no céu nós estaremos conscientes do lugar onde estaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui o último ponto, né? Terceiro subponto do terceiro ponto. Os anciões na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Então vamos entender aqui, os anciões na casa do profeta. Diz a Bíblia, né, que o profeta Ezequiel, ele recebia visita na sua casa ali no rio, próximo a Juquebá, né, que era no assentamento. Ele recebia a visita constantemente dos anciões que foram levados como prisioneiros ali para a Babilônia. E deixando bem claro que essa prisão ali no cativeiro babilônico não era uma prisão como nos dias de hoje, onde a pessoa erra e vai parar no Sereste, vai parar numa cadeia, vai parar numa penitenciária. Não, era uma prisão totalmente diferente. Eles viviam ali em Babilônia, mas teriam que ser submissos às regras que existiam no Império Babilônico. Mas eles podiam ter a sua vida normal no que diz respeito a construir. Lá em Babilônia eles puderam construir as suas casas, puderam ter comércio, puderam constituir família. Não tinha mais o templo, o lugar onde eles poderiam adorar a Deus.
E segundo alguns comentaristas, né? Segundo alguns comentaristas, foi no cativeiro babilônico, ou no finalzinho do cativeiro babilônico, que passaram a existir as chamadas sinagogas, que passou a se tornar um local de adoração a Deus, já que eles não tinham mais o tempo de adoração ao Senhor. Então Ezequiel vivia uma vida ali normal, como cidadão babilônico, e ele recebia a visita dos anciões ali na sua casa. Então o comentarista ele diz, né, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Mas eles sempre procuravam o profeta Ezequiel para ver se tinha algo da parte de Deus para passar para eles, e automaticamente eles aconselhar outros ali, cidadãos anônimos que existiam em Babilônia, que eram judeus. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas, porque a Bíblia fala, né, que Josias teve vários filhos, fala sobre Joaquim, fala Joiaquim, fala sobre Zedequias, foram reis que foram colocados, mas que foram infiéis e eram tirados, e foram infiéis e eram tirados. Então Joaquim aqui, que era um dos descendentes ali de Josias, né, já estava em Babilônia nessa ocasião. E parece que o último rei do Reino do Sul foi o rei Zedequias. Então Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Aí o rei Merodach, né, que substituiu Nabucodonosor, deu oportunidade a Joaquim de ter uma liberdade maior ali em Babilônia, mas ainda era prisioneiro. Os anciões vinham até a casa do profeta buscar com certeza os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Então nós louvamos a Deus que o profeta Ezequiel foi um homem de honra ali em Babilônia, e os anciões buscavam conselhos em Deus através do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel entregava a palavra do Senhor a eles. Estamos chegando ao final do nosso estudo, né? E hoje também não é diferente. No passado, Israel teve Moisés. No passado, o povo de Israel teve os profetas maiores, menores, sacerdotes, levitas, anciões, juízes e assim por diante. A partir da inauguração da igreja, a igreja passou a ter os apóstolos, profetas, mestres, presbíteros, diaconisas, conselheiros, anciões. Hoje, na atualidade, o povo do mundo tem a igreja, tem os pastores, tem os pregadores, tem os missionários, tem as missionárias, tem o irmão, tem a irmã. Hoje o mundo tem nós, Igreja do Senhor Jesus, que oferecemos o melhor conselho, o conselho que salva. Na época de Ezequiel, os judeus que estavam em Babilônia, a liderança, os anciões, procuravam o profeta Ezequiel para receber conselho da parte de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia Sagrada. Hoje nós somos guiados pelos santos homens de Deus que têm nos ensinado a palavra. E da parte de Deus, eu quero dizer para você, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, através de seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, que vos fala. Aproveite a oportunidade. A palavra de Deus nos diz, né? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como fez o povo de Israel, que por ter endurecido o coração, passaram 40 anos peregrinando pelo deserto até entrar na terra prometida. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico sobre as abominações do templo. A nossa conclusão nos diz: aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado.
Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração. E o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então nós aprendemos através desse estudo bíblico, falando sobre as abominações do templo, né? Que Deus, ele rejeita a idolatria, que Deus amaldiçoou o reino do sul, fazendo com que eles fossem parar no cativeiro babilônico e ali ficaram aprisionados por 70 anos devido ao seu pecado de idolatria. E que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Peça a Deus para tirar da sua vida e do seu caminho tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Deus, ele abomina, Deus, ele detesta o adultério. Deus é contra o homicídio. Deus é contra a mentira. Deus é contra o roubo. Deus é contra a prostituição, pensamentos pecaminosos. Tudo aquilo que você vê que está te atrapalhando de ter comunhão com o Senhor, de servir esse Deus Todo-Poderoso, que é abominável aos olhos do Senhor, peça ao Senhor para vir com mão forte, arrancar de dentro de você. Pede ao Senhor para te purificar com o sangue dele, porque a Bíblia fala que nós não fomos comprados com sangue de bode ou sangue de carneiro, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Eu estarei orando por você, a fim de que Deus possa restaurar a sua vida espiritual. E você que porventura sente que a sua aliança com Deus foi quebrada, nesse dia Deus pode estar restaurando a sua vida espiritual, o seu pacto, a sua comunhão com Ele. E você que ainda não teve encontro com Jesus, eu convido você. Eu quero abraçar Jesus como meu Salvador. Estarei orando por você. Aí no seu coração, onde você estiver, no seu coração, você pode dizer: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor levou sobre si os meus pecados. Aceita-me, Jesus, fazendo parte dessa família maravilhosa que o Senhor criou. Aceita-me como ovelha no seu aprisco. Escreve meu nome no livro da vida, coloque em mim o teu Espírito Santo e você vai ver que a sua vida vai mudar. Sua vida espiritual, o seu interior, esse vazio que você sente na sua vida, esse vazio que o dinheiro não pode preencher, os prazeres desse mundo não pode preencher, uma família bem-sucedida que você tem não pode preencher, um passeio, um carro, um bom salário, amigos, nada disso pode preencher esse vazio que encontra dentro do seu coração. Você que porventura está me ouvindo, que ainda não serve a Deus, sabe esse vazio que você sente, essa vontade de chorar muitas das vezes? Falta algo na sua vida. Falta uma pessoa na sua vida. Falta o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Abraça Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida daqueles que me ouviram nesse dia. Pai, eu quero te louvar por essa palavra que foi anunciada, que foi pregada, Pai. Tua palavra foi ministrada. Meu Deus, eu apresento a vida de todos que me assistiram, todos que ouviram. Abençoa de uma maneira poderosa. Abençoa, meu Deus, venha curar. Se porventura tem alguém que está me ouvindo, Pai, se tem alguém que está ouvindo, está doente, Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre essa doença, faz ela desaparecer. Pai, quebra as cadeias, quebra as algemas, liberta essa alma, liberta, meu Deus, muda a vida, muda a história dessa pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, meus irmãos em Cristo, você que está sendo abençoado por esse estudo tão maravilhoso, né? Estamos chegando ao final. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, né? Esse canal que foi criado com a finalidade de levar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Sim, você pode se inscrever, fazer um comentário. Se você sentir desejo de fazer algum comentário, eu sei que a partir do momento, né, que nós lançamos mão desse propósito, né, a gente pode ouvir comentários positivos, comentários contrários, mas independente disso, estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Se você tiver vontade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, você pode fazer a sua pergunta. E nós estaremos tentando responder através do estudo bíblico aqui, como por exemplo, irmão Edmilson,
Eu tenho dúvida quando Jesus falou que quem crê, vou dar um exemplo aqui, né? Jesus falou, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos supor que você tem uma dúvida sobre esse texto bíblico. Você pode fazer sua pergunta e a gente vai tentar responder para você. Vamos supor que você tem vontade de ouvir um estudo bíblico falando sobre vida eterna, cura física, cura da alma, volta de Jesus, céu e inferno, profetas maiores, profetas menores, os apóstolos, quais foram as cartas que Paulo escreveu, coisas desse tipo. Você pode estar lançando a sua pergunta aqui e a gente vai ter o maior prazer em estar estudando a palavra de Deus com você. Eu vou me despedindo por aqui, né? Repito, se inscreva no nosso canal, seja mais um membro dessa família. Você pode dar um joinha também, pode compartilhar com aquela pessoa que você conhece, que sabe que precisa conhecer essa palavra, conhecer mais a Deus. Na próxima oportunidade nós estaremos estudando sobre o tema Quando se vai a glória de Deus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson.